Fala, concurseiro! E afinal de contas, o que está acontecendo com o CESP, uma das maiores bancas do Brasil, metida em uma série de escândalos que vão desde fases muito mal feitas, com respostas a candidatos a exames respondidas de maneira muito equivocada, até a grandes escândalos de fraudes em concursos. Vamos discutir isso hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, entre eles alguns da banca CESP. E para você que caiu de paraquedas hoje no mundo dos concursos e não sabe, o CESP tem organizado uma série de concursos e vários deles têm tido problemas, alguns problemas bem graves, como lá na Polícia Militar de Alagoas, que um candidato foi sem querer preso pela Polícia Militar e foram averiguar. Ele era uma pessoa semi-analfabeta, segundo dizem, parece que até fizeram algumas perguntas para ele, sem ele saber a resposta, e esse candidato tinha tirado 100 pontos, e além disso tinha uma ficha corrida gigantesca com inúmeros crimes. Então, situações super suspeitas a ponto da própria Secretaria de Segurança suspender o concurso. Então, esse é um dos problemas. E que foi pego assim sem querer, né? Veja, era uma prisão por barulho. Imagine outras situações. Você vai olhar desde a PRF que eles fizeram, talvez seja um dos primeiros concursos aí pós-pandemia, teve uma série de problemas, desde problemas na organização, pessoas que foram mandadas para o lugar errado, questão das línguas, né? Gente que escolheu uma língua e fala que saiu outro na prova e que está discutindo isso na justiça. Tivemos as próprias questões que foram muito criticadas na prova da PRF. Em algumas outras provas eles até melhoraram, mas assim, tivemos problemas. Em cada fase de alguns concursos nós tivemos problemas. Nós estamos tendo problemas, por exemplo, com a heteroidentificação, que parece que foram perguntadas coisas que estavam fora do edital. Então o edital falava, olha, tem que ser uma análise X, e eles estavam fazendo perguntas que não estavam no edital. Problemas com os PCDs que não são aprovados de jeito nenhum PCD é aprovado. Nós temos lá na Polícia Civil do Distrito Federal uma questão lá de pessoas que tiraram foto no momento da prova, que está sendo discutido na justiça, mas nós temos várias alegações de pessoas que foram contratadas em pleno dia de prova para fazer a prova. Então, sim, infelizmente eu não vou conseguir colocar todas as alegações que pesam contra o CESP. Mas aqui eu quero fazer uma reflexão de tipo, o que está acontecendo? E eu queria fazer, na verdade, uma entrevista com algum funcionário, alguma coisa. Até se você conhece alguém, quiser mandar para mim alguma coisa, eu ia procurar alguém que é esse funcionário para tentar levantar. Mas eu aqui quis colocar aqui algumas das hipóteses do que está acontecendo. Porque alguma coisa muito grave está acontecendo. Uma banca da tradição do CESP, que faz concurso há muito tempo, passar por tantos problemas, né? O que será que está acontecendo? E hoje o CESP ele é responsável por uma boa parte dos concursos que acontecem nesse país. Seja em quantidade, seja pelo porte. Eu estava fazendo um cálculo aqui. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 2020 e 2021, nós tivemos mais ou menos aí 4.391 provas. Então, 2020 e 2021, 4.391 provas até hoje, né, dia 20 de setembro. Dessa quantidade de prova, nós tivemos aí 219 provas sendo elaboradas pelo CESP. Eu fiz uma continha aqui, dá mais ou menos 4,56, quase 5% das provas são feitas pelo CESP. É muita coisa. Sobretudo se você for parar para pensar que o CESP elabora as maiores provas do Brasil, né? Muitas dessas provas é a prova de uma cidade lá do interior que tem 5 mil habitantes, entendeu? São provas muito pequenas. Mas várias dessas provas que o CESP elabora são provas gigantes, provas federais, né? Provas por concursos federais que envolvem o Brasil inteiro. Então, certamente, se for colocar aqui em número de pessoas que envolve as provas, se for colocar em número de vagas, realmente é uma quantia muito significativa. Então, aqui já aparece para mim o primeiro problema, assim, a questão do CESP hoje tem muito concurso. Como que uma banca consegue organizar tanto concurso? E tem um outro problema que é a falta de transparência. Você não sabe como que o CESP organiza, a gente não sabe os critérios. Como o concurso é algo que precisa ser feito com muito sigilo, né, para não vazar prova, para não ter nomes para as pessoas, isso acaba virando um problema, porque assim você não sabe como o CESP faz.
E daí aparece um absurdo desse na Polícia Civil do Distrito Federal que precisa ser averiguado. Eu não estou querendo dizer assim que cada coisa que surge contra o CESP é verdade. É necessário que a polícia faça as devidas investigações e comprove isso. Mas a alegação é muito grave. Que pessoas estão sendo contratadas no dia. A pessoa é chamada na rua e fala, vem fazer aqui a banca. Aliás, eu já trabalhei em concurso. Na verdade, eu trabalhei na OAB. E é inacreditável como isso é feito de qualquer maneira. Como assim, você chama a pessoa, você não faz nenhuma pergunta, nada. Então, assim, como seria fácil uma pessoa de má fé entrar aí como fiscal numa prova e facilitar alguma pessoa a colar, a fazer vista grossa, ou até, às vezes, ficar com uma pessoa até o final da prova. Então, assim, realmente é preciso investigar essas alegações. Aliás, hoje isso daí é outra questão que acontece. Talvez, e aqui olha a reflexão que eu faço, meu amigo, talvez muitas dessas coisas sempre aconteceram. Então eu vou dar um exemplo. Existem nos concursos policiais, na banca CESP, uma tradição de nunca aprovar PCDs, pessoas com deficiência. Nunca aprovar. Então tem pessoas, eu entrei em contato com um grupo, pessoas que estão há muito tempo trabalhando como polícia em seus estados, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, pessoas das Forças Armadas trabalhando, oficial, tenente, com deficiência. E chega na prova, não é aprovada. Isso daí sempre aconteceu, só que olha, eu nunca soube, vou ser bem sincero, nunca soube. Por quê? Porque hoje em dia tem internet, as pessoas têm voz, elas fazem grupo no Instagram, elas denunciam. Antigamente essas coisas aconteciam, o CESP poderia, por exemplo, contratar alguém da rua, como supostamente alegam que fez, e quem que ia ficar sabendo? Né? Os candidatos, talvez meia dúzia ali, contassem isso daí, mas não saísse muito de uma bolha. Talvez a maior parte das pessoas não iam achar um assunto tão relevante para colocar lá no Ministério Público, para levar para a Defensoria Pública. Então isso daí acabava morrendo. Hoje, com a internet, com o YouTube, essas coisas ganham voz. Essas pessoas que passam por essas injustiças ganham voz. Então, assim, uma das minhas teorias é que muitas dessas coisas talvez venham acontecendo há muito tempo. Mas ninguém falava, ninguém comentava. Hoje tudo é escancarado. Como esses erros que aconteceu na polícia, na PRF, teve uma série de julgamentos de exame de saúde que foram trocados. Hoje, todos esses julgamentos são colocados na internet, as pessoas têm acesso, as pessoas se juntam, fazem grupos de WhatsApp, grupos do Telegram, e conseguem mostrar que a banca tem erros reiterados, como o Sebrasp tem, como o CESP tem. Então, eu acho que hoje tem isso daí, né? O que acontece de errado fica muito evidente, e antigamente não. Então, não estou querendo passar pano para o CESP, veja. Eu só estou querendo dizer que hoje a nossa percepção é muito mais aguçada por causa disso. Mas precisa ser trabalhado isso daí, precisa ser enfrentado esses erros, né? E nós temos também a questão da pandemia. Porque assim, olha, o CESP está atendendo muitos concursos, como eu falei. Quase que 5% dos concursos é o CESP que atende. E foi uma das bancas menos prejudicadas. Né? Aliás, o CESP é uma das maiores bancas. Só para você ter uma ideia do tamanho do CESP. Enquanto bancas em 2020 e 2021 pegaram, por exemplo, a FCC, né, Fundação Carlos Chagas, pegou 31 provas, enquanto a FGV pegou 44 provas. Isso aqui eu peguei lá no Que Concursos, né? Claro que talvez tenha mais provas que não estejam lá, mas é só para a gente ter uma ideia. Enquanto a FGV pegou 44 provas, o CESP pegou 219. 219 é quase que 5 vezes mais que a FGV. 5 vezes mais. É muita prova. Muita coisa. E se você for comparar, eles tiveram, assim, claro, uma perda com a pandemia, né? Aliás, a pandemia fez com que houvesse uma diminuição muito forte de concursos, né? Então, 2018 e 2019 teve 13.927 concursos, quase 14 mil concursos. Agora, em 2020 e 2021, nós tivemos 4.395, ou seja, tivemos uma diminuição de 3 vezes. Mas mesmo assim, o CESP, 2018 e 2019, tinha 490 provas. Hoje tem 219. Então, assim, se os concursos diminuíram 3 vezes nesse último biênio, comparando com o biênio seguinte, o CESP diminuiu 2 vezes. Então, assim, o CESP aumentou muito, né? É uma banca tradicional. Muita gente, muito órgão, faz dispensa de licitação e chama o CESP, porque o CESP tem nome, tem um nome pesado. Apesar de, historicamente, eles tiveram sérios problemas. Eu estava pesquisando aqui, em 2017 eles tiveram problema. Eu acho que eles tiveram outros problemas também. Acho que até na própria organização do Enem, eles participaram em consórcio, tiveram problemas. Mas é uma banca tradicional que o pessoal pega. E em época de pandemia, como que essas bancas ficaram? Veja, nós tivemos problemas com a FPR também, que em cima da hora cancelou um concurso. Nós estamos numa época de pandemia. As bancas praticamente pararam. Como que elas estão sobrevivendo?
E, ao mesmo tempo que elas pararam, os gastos foram aumentados. E aqui eu não sei se houve uma recomposição financeira. Para você que não sabe, eu trabalhei no Tribunal de Contas e às vezes há uma recomposição financeira. Então, por exemplo, assim, há um aumento de gasto fora do padrão, fora do esperado. Então eles, não, vamos readequar aqui. Só que a pandemia fez com que, tipo, os gastos numa banca sejam muito mais altos. Porque se era para colocar antes 60 numa sala, hoje estão colocando 30. E isso fez com que houvesse um aumento de gastos da banca. Só que será que isso, a banca começou a ganhar mais? Será que eles não diminuíram a qualidade? Será que eles não diminuíram o funcionário para conseguir serem lucrativas? Entendeu? Porque a pandemia gerou isso, né? Gerou mais gastos, mais sala, mais funcionário. Você tem que colocar pessoas para verificar. A própria UFPR, que teve problemas no concurso, um dos problemas foi que eles tiveram que fazer licitação de aparelho de medição de temperatura. Então, veja, os problemas que as bancas têm que lidar agora, e se elas não têm estrutura, realmente elas vão ter problemas como está acontecendo aí. Então, assim, será que é muito concurso? Será que é essa questão de economia financeira? A gente não sabe, e esse é o grande problema, não tem transparência. Transparência. Então, pode ser a pandemia, pode ser muito concurso, tem essa questão também das mídias, né, da gente conseguir se mobilizar melhor hoje em dia e poder, por exemplo, eu aqui no meu canal, falar desses concursos. Mas você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Aliás, deixa a sua curtida aqui para ajudar a gente a fazer esses vídeos, a discutir, com base em números, com base em dados, com base no que a gente está vendo aí dos concursos acontecerem. E para mim, a gente precisa de uma mobilização de criar algumas normativas relacionadas a concurso público. Olha a falta de transparência que é o concurso público. A gente não sabe quem organiza definitivamente, como que é feito, né? Dizem que lá em Alagoas existem pessoas do crime organizado infiltradas nas bancas, a gente não sabe se é verdade, mas assim, frente à falta de informação, boatos começam a surgir que a gente não sabe se é verdade. Então, é necessário que haja uma maior transparência, sobretudo dessas instituições. Como elas funcionam? Como que eles fazem tanto concurso? Quem que organiza tudo isso? Vejo uma série de dúvidas. Então, é necessário um código para organizar melhor esses concursos. E queria terminar aqui a minha fala falando assim, além de tudo isso, o concurso para mim continua sendo muito justo. Aliás, concurso continua sendo uma das coisas mais justas que acontecem, porque apesar de ter acontecido esse caso de PM Alagoas, nós tivemos lá na FGV, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, pessoas sendo pegas na hora da prova pela polícia. Então, não é fácil você burlar um concurso, várias pessoas são presas, eu já passei em vários e posso dizer, nunca burlei um concurso. Claro que vai ter sempre uma pessoa que precisa de uma boa desculpa para desistir das coisas ou para não entrar numa maratona difícil como é o concurso, para deslegitimar, né? Falar, não, concurso é tudo roubalheira, né? Sempre tem uma tia, um tio que vai chegar para você e vai falar alguma coisa assim, mas concurso eu ainda acredito, ainda acho que é algo muito justo, apesar que é necessário investigar e é necessário aperfeiçoar. Beleza, pessoal? É isso daí. Firme nos estudos e bora estudar. Valeu!